Ok. E quero fazer uma oração, então, para a gente iniciar aqui, Simonal, e falar sobre esse tema aí com os nossos colegas que estão aí, tá bom? Tá joia? Amado Deus, nós te agradecemos por essa manhã, essa rica oportunidade que nós temos de estar aqui, aprendendo sobre essa questão do burnout, como isso tem afetado a vida de muitos pastores ao longo das suas vidas, da sua jornada, e que o Senhor nessa manhã nos dê aí o entendimento, como saber identificar os processos, o tratamento, que nós precisamos receber, Senhor, para ter uma vida do ponto de vista emocional saudável e que isso não afete nossa atividade no ministério, na igreja. E, portanto, eu já te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Simonal, que vai estar aqui compartilhando com a gente dessa temática tão importante na vida dos teus servos, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Simonal, deixa eu te fazer uma introdução e já vou deixar você falar. Claro. E nós temos percebido que a sociedade em que nós vivemos, ela tem causado muitas enfermidades emocionais, cansaço, desgaste. A maioria dos pastores se encontra exauridos, cansados no ministério, devido à pressão, à cobrança, cumprimento de metas, o anseio, muitas vezes, pelo crescimento, leva o pastor a estar muito cansado. E esse tema de hoje, que é o burnout, né? Que aqui a gente conhece, você pode dar um nome mais técnico para isso, mas aqui a gente conhece como apagão, né? Quando dá aquele Uhum. apagão mesmo e a pessoa não consegue mais produzir nada, né? Quer dizer, a pessoa não consegue avançar, não consegue desenvolver nada e muitas vezes o pastor se sente muito acuado com isso, né? E a gente gostaria de saber, assim, de você, né? É, como que você tem, nas suas andanças aí, né? Pelos lugares que você vai, acompanhado de perto isso, como que você tem visto aí na sua realidade também nos Estados Unidos, a diferença, é diferente, os pastores aí têm estado com o seu esgotamento físico e mental também, a flor da pele. Compartilha com a gente aqui, Simonal, e depois no final, o pessoal que vai querer interagir ou fazer alguma pergunta, nós vamos usar o chat do lado aqui para poder fazer o levantamento das perguntas e aí eu vou repassando para você, tá bom, Simonal? Se você Tá pode também bom. se apresentar aqui para os colegas da convenção de São Paulo, para eles te conhecerem, tá bom? Tá bom. Tá joia, pastor. Olha, para mim é um prazer estar com vocês aqui, com esse equipaço que tem aí em São Paulo, né? Esse grupo de pastores e pastoras líderes que estão dedicando o seu coração à causa do reino de Deus. Bom, meu nome é Simonal Lima, de Oliveira Lima, e nasci em Belém do Pará, venho de pai paraense e mãe carioca, né? Fui criado no Rio de Janeiro, ordenado pela Igreja Batista em Renovação Espiritual em Jacarepaguá, né? Foi essa igreja que me introduziu na convenção e depois desenvolvi trabalhos pastorais e missionários no Brasil e fui pastor no Uruguai, na Argentina e viajei para alguns lugares até que em 98 vim para os Estados Unidos, estou até agora, né? Na mesma igreja, na Igreja Batista de Plainfield, uma igreja hispano-americana, né? Uma igreja que, na sua maioria, são hispanos, pessoas que migraram para cá, e também hispano-americanos, pessoas que nasceram aqui das gerações que já são americanos. E nossa igreja é composta assim. Nós somos parte da Convenção Batista Americana, somos 297 igrejas em Nova Jersey, das quais 43 são latinas, né? E nós temos um ministério crescente aqui e trabalho também como
conferencista através do Ministério de John Maxwell e também algumas responsabilidades aqui nos Estados Unidos. E para mim, sempre é um prazer estar com gente de boa qualidade, assim, com um tremendo chamado, porque eu aprendo com vocês, né? Eu aprendo com vocês. Agora, entrando no tema do burnout, né? que é conhecido aqui como a síndrome do burnout, que é se queimar, né? Ou como vocês falam no Brasil, apagão, né? Ao momento que não dá mais, não dá para seguir mais. Eu me lembro do pastor Ray Ortland, da igreja Emmanuel Church, em Nashville, Tennessee. Ele escreveu um artigo na sua página web, Nine Marks, sobre o tema do burnout. Ele escreveu um artigo, Reflection on Pastoral Burnout, quer dizer, reflexões sobre quando o pastor se queima, né? Ele disse que o que chamamos de burnout é a experiência profunda de exaustão, na qual as nossas capacidades de resiliência, de recuperar, de permanecer firme, confiante, perseverante, não são mais suficientes. Chega um momento que a gente diz, cara, não dá mais, não estou aguentando com isso. Então, ele comentou que o burnout significa como algo bem profundo em nós, quando a gente entra em colapso e não conseguimos continuar mais. E nós, pastores, entendemos o burnout. E não apenas na vida dos outros, quando passa com membro, com amigos, e quando a gente está num aconselhamento ou numa igreja, conversando com as ovelhas de Cristo, mas o burnout alcança a gente mesmo, né? É uma coisa que afeta os pastores profundamente aqui nos Estados Unidos. A Christian Today, um magazine, um recurso de cristãos que usam esse ministério de uma forma tão incrível para obter informações, eles fizeram uma estatística dos trabalhos mais estressantes que ocupa na área de trabalho nos Estados Unidos. Pastores está no nível 5º de profissões mais estressantes e horríveis, de tanta pressão emocional nos Estados Unidos. Então, a grande pergunta é o seguinte: será que os pastores, todos os pastores, estão conscientes de que o burnout, esse queimar-se, esse apagão, tem sido um problema real que enfrentamos no nosso ministério? Já sentiu você, meu irmão, que está aqui, minha irmã, que entrou em colapso algumas vezes, né? Porque ministério não é coisa para covarde, não, é coisa para valente, né? É coisa para valente. Tem momento que a exaustão não é fácil. Por exemplo, um colega de ministério aqui me chamou em choque, né? Há 3 anos atrás, me fez uma ligação e falou: rapaz, eu estou te chamando porque eu estou aqui abismado. Fulano de tal. Eu falei, quem? Fulano de tal, sim, conheço. Abandonou o ministério. 31 anos de trabalho. Aí eu perguntei, pô, cara, o que aconteceu, meu irmão? Caiu um escândalo, algum problema? Não. Pô, peraí, algum conflito com o líder na igreja, algum conflito sério, deu algum paranauê lá, algum problema sério lá que o cara não aguentou? Não foi problema de conflito com o líder, não. Rapaz, então que o cara está doente, alguma doença que ele pegou aí, não aguentou, o problema familiar. Não, rapaz, não foi isso, não. Pô, finança, o que foi? Finança, a gente não está pagando mais, não está ajudando mais. O cara falou, não, não foi isso, não. O cara simplesmente entrou em exaustão, né? Tem um apagão lá e falou que assim, não, meu irmão, quero mais isso, não. Se queimou, entrou em colapso, não quis continuar mais, disse, eu não posso mais, não vou mais entrar nisso, não quero mais, e acabou. Então, sem trabalho extra, né, não sabia mais o que fazer, decidiu começar um pequeno negócio, com o dinheirinho que tinha, e viveu na informalidade. E disse, olha, sabe uma coisa? Nunca mais quero saber disso. Eu não quero saber disso. Cara bom, 31 anos, uma igreja grande. Aqui também, em Nova Jersey, eu conheci esse pastor, eu ordenei esse pastor, né? Há alguns anos atrás. Esse pastor, eu não vou dizer o nome por uma questão ética, né? Mas ele é meu amigo pessoal, começou uma obra
com a sua família, e mais uma família de brasileiros aqui em Nova Jersey. O cara lutou muito, ele e a esposa, os caras são tremendos, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Então, ele comprou, chegou a igreja a crescer de uma forma tão exponencial, que ele comprou um templo aqui de 1,7 milhões de dólares, há 18 anos atrás. Né? Seria aproximadamente 9 milhões e 350 mil reais, quase 10 milhões de reais. Comprou um templo, né? Reformou o templo com luxo. E ele começou esse sonho há tantos anos atrás. Tinha uma pequena congregação de 50, começou a crescer, e chegou a 800 membros de uma igreja brasileira em Nova Jersey. Quer dizer, uma potência de 800 membros aqui nos Estados Unidos representa uma igreja de 8 membros no Brasil. Né? Então, 800 membros a 1.000 membros aqui é uma igreja grande, né? Então, em ambiente brasileiro. E com 2 milhões crescentes. Né? Então, ele comprou esse templo, crescia tremendamente. De repente, pastores, as pressões foi tão grande, no aspecto de pressões de líderes, problemas pessoais na família, tensões com a igreja. Poxa, o cara e a esposa sucumbiram. Não aguentaram, não. A igreja, de um número de 800 pessoas, chegou a um número de 35 pessoas. Foi brincadeira, não. A dívida pressionava, problema crescia, o cara chegou, se queimou. Né? Teve esse apagão aí, como diz no Brasil, jogou a toalha. Sabe o que ele fez? Não aguentou. Vendeu a igreja, doou o dinheiro e terminou tudo. Sabe qual é o trabalho dele hoje? Ele abriu um pet store e um grooming, quer dizer, para lavar cachorro, cortar pelo do cachorro com a esposa e vender produto para animal. Porque ele disse que tratar animal é melhor do que tratar com gente. Né? Tratar o bicho é melhor, porque pelo menos você sabe que é o instinto do animal pode te morder, mas aqueles caras que são amigos, né, que diz que está junto, que isso e outro, daqui a pouco pode te deixar na mão. Né? Pode te deixar na mão. Então ele diz, sabe o seguinte, Simonal? Ele foi até no casamento da minha filha com a esposa, e fui na casa dele lá com a minha esposa, choramos junto. Eu falei, rapaz, volta. Não, eu não quero saber nada disso, não. Eu não quero mais nada sobre essa questão de ministério. Pô, eu paro para pensar. E não é só aqui, não. Eu já fui pregar em vários lugares, dou conferência, e eu vou nos lugares e tem gente se queimando, mas em silêncio. Tem gente se queimando e fica quieto. Agora, a pergunta é o seguinte, por que isso acontece? Eu me lembro de uma das frases que John Maxwell ele disse em uma das conferências que ele teve com os seus líderes, né? Ele usou essa frase assim, ele disse, olha, quando eu perco o meu propósito, perco a minha paixão. Ele disse, quando eu perco a minha direção, eu perco a minha vontade. Ninguém pode ajudar a ninguém que não se pode ajudar a si mesmo, porque ele está queimado, está exausto. Então, o cara, ele tem que se ajudar a si mesmo, abrindo-se e buscando linhas de comunicação de ajuda para poder administrar isso. Ele não pode chegar até um ponto crítico lá em cima, pensando que é o cara que vai conseguir controlar isso. Chega um momento que as nossas emoções não podem mais, entra em colapso. A gente não pode deixar chegar nesse ponto, porque a gente perde a direção, a gente perde o propósito e se acaba. Né? Não é vergonhoso o ministro de Deus reconhecer que está à beira de um burnout. Né? Não é vergonhoso. Né? Nós temos que reconhecer que somos seres humanos, de carne e osso. Né? Nós temos os nossos limites de saúde, de emoção, nós temos certas limitantes e o pastor muitas vezes pensa que é um semideus, né? E tem que mostrar isso para a igreja, para que a igreja seja inspirada, seja, você sabe, animada, de ver o cara é o cara. Poxa, o cara aguenta cada cacetada, poxa, meu pastor não é mole não. Né? Mas chega um momento que o cara se queima. E isso é mais comum
no dia de hoje do que você possa pensar. Hoje, pastores sinceros, acredite, não estou dizendo de gente que tem má intenção, não. Eu estou dizendo de gente sincera, porque o burnout ele acontece, na sua maioria, no quase 100%, sobre pessoas fiéis e sinceras, que estão sofrendo de maneira horrível e grita, sabe como? Em silêncio. Então, isso ocorre, em primeiro lugar, pela natureza de trabalho. O trabalho pastoral é estressante, né? Aqui nos Estados Unidos, como eu disse, vale a pena a redundância, né? É o quinto trabalho mais estressante, porque é um trabalho relacional, é de pessoa a pessoa. O pastor ele conversa com a pessoa e leva o trabalho para casa. Ele dorme com esse trabalho. Ele fica na cama pensando na situação. É difícil manejar isso, pastor. E nós temos que buscar recurso, ajuda e reconhecer que nós precisamos de uma mão amiga e da graça de Deus para seguir adiante. Então, o pastor se dá à causa, se dá aos demais, e isso é estressante. O psicólogo não. O psicólogo ele vai lá, abre um file, lá, um documento, bota no arquivo as informações do seu paciente, vai para fecha o escritório, vai para casa, dorme, esqueceu, não tem gente chamando às 2 da manhã, às 3 da manhã, não tem um cara correndo para buscar membro, se meter numa família, numa briga de família, né? De esposo e esposa lá, ou de gente que está doente. Agora, por que esses pastores não estão transbordando de amor, estão exaustos, estão num pleno borde de apagão, na beira do apagão? Olha, eu vou dar umas estatísticas para vocês aqui, que aqui nos Estados Unidos, na realidade dos Estados Unidos, que o Fuller Institute, o Instituto Fuller, ele passou informando sobre as possíveis causas do burnout ou do apagão que os pastores enfrentam, né? Então, ele disse assim, o Instituto Fuller, ele escreveu que 75% dos pastores relataram estar extremamente estressados, esses pastores que foram entrevistados. Eles fizeram uma entrevista, uma investigação, e 75% afirmaram que estavam extremamente estressados ao borde desse apagão, né? Você tem uma ideia. 90% trabalham entre 50 a 75 horas por semana como uma média. 50 a 75 horas por semana com o mesmo salário, e alguns com um salário muito baixo. Porque o salário médio aqui no Brasil, eu não sei, mas aqui numa igreja que chama o pastor e é responsável por ele, o salário médio aqui chega a ser $28 mil por ano, né? Para um pastor de uma igreja pequena. 90%, segundo o Instituto Fuller, 90% se sente cansado e desgastado, né? Todas as semanas. Então, com esse desgaste, 90% tem que ficar lutando para tentar encontrar energia para atender a família, para atender a igreja, preparar a mensagem, preparar reuniões com líderes. É complicado. 70% desses entrevistados disseram que são muito mal pagos, né? São muito mal pagos e muitos deles nem tiram férias, né? Porque se tira férias, tem gente lá atrás que pode dar o bote e tentar até mesmo dividir a igreja, né? Então, tem gente que fica ali, tira umas férias de 3 dias, 4 dias e volta correndo para a igreja. 40% relataram um conflito sério com um membro pelo menos uma vez por mês, né? Sério, problema sério que a ponto de afetar a saúde da congregação. Pelo menos uma vez ao mês tem o filho da atenção, né? Aquele atribulado, né? Aquele bode lá que se levanta e pega e faz aquele paranauê lá na igreja e que cria uma tensão e o pastor já fica num estresse terrível. 78% foram forçados a renunciar à sua igreja, né? Foram forçados. Estava trabalhando numa igreja e, de repente, foi forçado a sair para outra. E 63% deles, pelo menos, foram forçados a fazer isso
2 vezes no período do seu ministério. Mas a causa? A causa é por causa do conflito com membros e líderes da igreja, que forçaram o cara a falar, não, aqui não dá mais não, eu vou para outro lugar. Né? Isso daqui, para mim, já deu. Né? E ele já está quase na beira do burnout. Então, para não dar o apagão completo, sai correndo. Né? Não dá para conciliar e enfrentar. 80% não estarão mais no ministério, segundo o Instituto Fuller, 80% dos pastores não estarão mais no ministério dentro de 10 anos. Dentro de 10 anos, eles não vão estar mais. Né? E apenas uma fração desse grupo considerará que o ministério será para toda a vida, né? Até que o Senhor o chame, né? Ou quando aposente. Então, a média que eles fizeram, o Instituto Fuller, é que os pastores treinados no seminário, que eles vão para o seminário, seminaristas, e depois se ordenam pastores, apenas um grupo pequeno consegue se manter 5 anos no ministério da igreja. E depois desses 5 anos, por não aguentar, eles buscam um trabalho, uma carreira secular. Agora, o mais impressionante que o Fuller também escreveu é que, nessa entrevista, 100% dos 1.050 pastores reformados e evangélicos, né, eles, quando fizeram a entrevista, falaram assim, você conhece ou tem algum amigo ou colega ou conhecido que havia deixado o evangelho por causa desse burnout, esgotamento, conflito na igreja, o problema moral? Sabe qual foi a porcentagem de amigos que conhecem ou tem amigos? 100%. Todos os 1.050 pastores disseram, eu conheço alguém, eu tenho um amigo, eu sei de alguém que abandonou o ministério. Isso é impressionante. Todos eles, 1.050, disseram que conhecem pessoas ou tem um amigo ou conhecido que não aguentou mais. 95% desses entrevistados, 2050, experimentaram alguma forma de esgotamento no seu ministério, que estiveram ao ponto do burnout, de queimar e parar e não aguentar mais. E 18% desses 1.050 disseram que estão pegando fogo emocionalmente, à beira de se queimar também no burnout. Agora, outra informação que eu quero compartilhar com vocês rapidamente, que o teólogo americano H.B. London, no seu livro Pastoral at Greater Risk, e eu recomendo esse livro para vocês, é em inglês, mas aqueles que podem traduzir ou alguma coisa, eu indico esse livro, que é muito bom. Ele nos dá também uma estatística, né, bem interessante. Ele fala que, assim, que 25% dos pastores não sabem a quem recorrer quando tem um conflito familiar ou pessoal. Eles não sabem. Porque se abrir assim, é muito perigoso. E o pastor se sente muito inseguro. Né? E 25% não sabe quem recorrer. 57% deixaram o ministério pastoral agora. Deixariam, perdão. 57% deixariam o pastoral agora, nesse momento, se tivesse outra oportunidade de trabalho. Se tivesse outra oportunidade de trabalho, ficava mula, ia embora. Não queria mais saber negócio de pastor. Então, olha só a gravidade. 1.500 pastores abandonam o ministério pastoral mensalmente nos Estados Unidos. 1.500 pastores abandonam mensalmente por burnout, conflitos internos ou fracasso moral. Né? 60% confessaram que, por estar envolvidos com a igreja local e o ativismo que põe o cara como workaholic, como disse, um dependente do trabalho, não se sente mais paixão por estar trabalhando com tanta coisa na igreja, internamente, né? Não se sente mais paixão para evangelizar e também para as missões. As denominações envolvidas nessa entrevista são diversas, né? São diversas, porque eles fazem investigação diversas. 94% se sente em uma grande pressão por ter uma família. 94%. Já mudou, hein? Não, eles moravam aí com a mãe, mas a mãe já era uma senhora. Tinha alguma coisa aí que eu não sei nem o que é que tá falando para
Eu... Só um minutinho, Simonal, só um minutinho. Irmãos, tem alguém com o áudio aberto e está vazando o som aqui? Só com o carro, a hora que você vai. Eu vou pedir para fecharem o áudio e deixar apenas o Simonal com o áudio aberto, por favor. Os colegas Nós vamos ter que Pode podem continuar. perguntar. Então, olha só, 94% dos pastores, que a pesquisa é feita através de pastores reformados, igrejas históricas, e outras pesquisas são feitas como essa do HB London, com diversas denominações. Então, 94% se sentem em uma grande pressão por ter uma família perfeita. Os pastores se sentem pressionados porque a igreja e os membros, de uma forma simulada, exige que o pastor tenha uma família perfeita, que ele seja um perfeito esposo, que a esposa seja uma perfeita esposa, um exemplo, e os filhos sejam perfeitos, né? Então, é uma pressão que o pastor sente que é fora do comum, que outras profissões ou chamado, ou coisas que as pessoas fazem, não exige isso. 45% das esposas de pastores estão emocionalmente, espiritualmente e fisicamente exaustas por causa dos ministérios dos esposos. Porque as esposas pastores sofrem também esse risco de colapso. Então, todos, em algum momento, nos sentimos exaustos à beira do colapso. Eu não sei como você tem enfrentado, mas muitas vezes eu também... o burnout tem tentado tocar a porta do meu coração. Mas, olha só, eu quero compartilhar rapidamente com vocês o que o senhor, uma das palavras que o senhor ministrou e que toca muito o meu coração sobre como lidiar com isso, né? Nós temos que ser realistas que nós somos seres emocionais, né? E nós temos que cuidar das nossas emoções através da graça de Deus. Então, eu estava analisando a experiência dos discípulos quando enfrentou um forte vento e águas agitadas, quando estavam atravessando o Mar da Galileia. Esse texto se encontra em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 32. Se você quiser ler comigo, é Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32. Então, aqui a gente pode ver, né, muitas pérolas incríveis nesse texto que você pode tirar, que se refere em momentos que a gente se sente cansado, exausto, quase no apagão, né? Então, Jesus disse, assim diz a palavra de Deus em Mateus. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, capítulo 14 de Mateus, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas olha o versículo 30. Mas quando reparou no vento, estendeu a mão e disse assim, versículo 30, perdão. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esse texto tem muitas pérolas que a gente pode aplicar e algumas vezes, quando eu me sinto assim, eu vou de novo. É um dos textos que eu sempre visito na Bíblia, sempre visito. É uma das passagens que me impressionou muito, porque o versículo 22, ele fala que Jesus, nesse momento, depois de ter alimentado uma grande multidão, né, aproximadamente 20 mil pessoas,
porque somente fala 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças. Então, muitos comentaristas dizem que foi alimentação de aproximadamente 20.000 pessoas. Foi um milagre extraordinário com poucos pães e peixes. Jesus chega para o discípulo e fala assim, olha, vai lá para o outro lado do Mar da Galileia e que eu vou ficar aqui. Espera aí um minuto. Nós vamos sozinhos? Sim. Poxa, no versículo 22 eles entraram, eles obedeceram. Isso significa que nós temos o chamado e Deus nos põe desafio até que a gente se sente inseguro e pensamos e não entendemos as coisas que estão acontecendo, a gente obedece. E Jesus manda ir e a gente vai. E essa é a nossa motivação, obedecer ao Senhor, até em coisas que a gente não entende muito. Mas nós sabemos que Deus está conosco e nunca nos vai abandonar. Mas quando a gente não vê a Deus manifestando como sempre manifestou com os milagres e maravilhas, e fogo caindo do céu, e provisão, e tudo em paz na igreja, tudo bem na casa, emocionalmente a gente está andando bem, as coisas estão indo bem, a gente se sente seguro. Mas tem coisa que a gente enfrenta inesperadamente. Então, no versículo 23, Jesus vai para o monte, ora, e o versículo 23, para mim, me ensina que ainda em meios de ambientes incertos e escuros, né, eu tenho a cobertura de Jesus. Né? Jesus intercede por mim. Ele, quando me manda ir a uma aventura, a um desafio novo, né, ele é o meu intercessor, ele me cobre de oração. O versículo 24 me ajuda a entender um princípio interessante, que a obediência nunca anulará os ventos contrários. Entenda bem, significa que você foi chamado, é homem de Deus, mulher de Deus, mas isso nunca vai anular os ventos contrários. Os ventos contrários vão vir. Né? E muitas vezes esses ventos contrários são essas estatísticas que nós falamos aqui. Né? São coisas que acontecem, que nos desafia, que vai contra o propósito que Deus tem para a nossa vida. E a gente rema. No caso do meu amigo, que não suportou os ventos contrários, e se queimou. Né? Não aguentou. Jogou a toalha. Então, irmão, olha só, a Bíblia, alguns textos, quando fala dessa experiência que os discípulos estavam passando, muitos deles eram pescadores, caras experientes. E a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, na quarta vigília da noite, era 3 da madrugada, de noite, uma madrugada tremenda, escura, um vento horrível, o mar tocando, e alguns textos dizem que os caras se cansaram, eles se esgotaram, eles estavam à beira do apagão. Né? Eles não aguentavam mais. Olha, eu não sei você, mas remar contra a corrente cansa. Remar contra a corrente não é fácil, não, meu irmão. Então, são muitos desafios que nós temos hoje em dia. Na pandemia, olha, remar contra a corrente na pandemia não foi fácil, não. Em você ver líder lá que, poxa, estava do teu lado, gente que estava lá animadão, cheio do poder de Deus, de repente veio a pandemia, meu irmão, você ficou sozinho. Né? Você ficou na mão. A igreja tinha um número de pessoas, daqui a pouco os caras mesmo saíram fora. Nem os vídeos da igreja assistia. E agora estamos chamando o pessoal de novo para a igreja, e até essas pessoas começam a queimar você, a desanimar os membros, né? E é complicado. Né? Mas aqui nós vemos os discípulos expostos ao burnout, queimados. E olha, irmãos, uma coisa incrível está acontecendo há 15 anos, há 15 anos, né? Suicídio de pastores, suicídio de líderes, né? Complicadíssimo. Pessoas que têm um chamado de Deus e não aguentam e entram num conflito, né? Numa crise emocional e até tira a vida. Pastor tirando a vida, missionário tirando a vida, missionária tirando a sua vida. Olha os versículos 25 e 26 desse texto. Nós ficamos, quando a onda bate forte, irmão, na nossa vida, a gente se assusta, tem medo. Né? Porque, e muitas vezes tem coisa desconhecida que a gente começa a interpretar de maneira diferente, porque os caras pensaram até que Jesus era um fantasma. Por quê? Eles não conseguiram ver a imagem de Jesus claramente. Então, a gente começa a pensar coisa que não é. Né? Começa a levantar imagem, começa
a ser muito negativista, começa a queixar de tudo, ficar nervoso, começar até a chutar o cachorro dentro de casa, né? Começamos a até agredir pessoas que não estão atuando de uma forma hostil com a gente, por puro medo, né? Então, o versículo 27 nos mostra da sensibilidade que a gente tem no nosso temor, e é isso que a gente tem que fazer. A pergunta que estão fazendo assim, o que eu tenho que fazer? A sensibilidade para ouvir a voz de Jesus nos momentos assim. A sensibilidade de reconhecer que eu tenho que buscar a Deus e agarrar em Deus. Eu vou falar para vocês sobre algumas sugestões que Tom Rainer dá para os líderes para poder administrar isso. Então, a parte impressionante do texto é que quando Pedro escuta a voz, reconhece que é Jesus e vai, e ele caminha sobre as águas, ainda com a pouca fé que ele tem, né? E ele tenta, caminha. Mas, olha, o vento vem. Pedrão, meu amigo, não entrou, não. Né? As ondas foi forte. Pedrão falou, eu vou encarar. Mas é uma coisa que esse texto me ensina quando vejo Pedro afundando. Sabe o que é? Os valentes também, fiéis, afundam. Pastores afundam. Líderes afundam. Chega um momento que a gente não aguenta mais. Né? Tem um momento que a gente está afundando. E a gente tem que dizer, meu Deus, o que eu faço? Nós temos que clamar por Jesus. Nós temos um Senhor que nos chamou. Agora, nesse momento de afundar, eu quero compartilhar com vocês, pastores, rapidamente, uma informação que o teólogo e conferencista Tom Rainer, que trabalha no Ministério de Estabelecer Igrejas Saudáveis aqui no Rio de Janeiro, ele trabalha com Health para estimular a saúde da igreja. Ele ensina em suas conferências a ministro, pelo menos ele apresenta 7 razões por que as pessoas se queimam. Né? Ele apresenta 7 razões. Primeira razão, a mentalidade 24/7. Né? Muitos pastores não conseguem desligar o trabalho da sua mente, mesmo nos dias de folga. Eles ficam trabalhando e não param. Outro momento outra razão que faz os pastores queimarem é o conflito. Né? O conflito. Muitas vezes eles entram em conflito e líderes e pastores não aguentam mais e conflitos faz ele queimar. Outra coisa que faz os pastores queimarem são as expectativas. Né? Todos os pastores estariam com menos problema se eles reconhecessem que não são oniscientes, onipresentes, nem onipotentes. Nós não podemos fazer tudo. Nós podemos tentar fazer. E muitas vezes teremos expectativa com membros da igreja, né? Com líderes. E aí essa expectativa fracassa e a gente cai junto. Outra coisa que é motivo de queimar é a relutância em soltar a responsabilidade. Nós queremos estar em tudo. Nós queremos pegar tudo e não delegamos. Outras coisas que acontecem é que os pastores, muitas vezes, são solitários, não têm amigos. Né? Estou dizendo amigos mesmo, de confiança. Por isso que ter mentores, pastores, é muito bom. Né? Entrar num programa de mentoria pastoral é muito bom, porque o pastor é um ministério mais solitário. Muitos pastores falham em desenvolver amizade significativa porque não confia, não pode se relaxar. Sem essas saídas de poder se abrir com alguém, o esgotamento vai ser bem improvável. O 7º é que não é a pessoa pensa que simplesmente não consegue ter vida fora da igreja, não se relaciona com outros pastores, amigos de outras igrejas, não vai a congresso, não se reúne com a ordem de pastores, com um grupo de pastores e se isola. Então, essa pessoa, ela tenta manejar as coisas sozinho e não consegue. Então, eles também percebem que o pastor não sabe tudo, mas ele esconde que não sabe e insiste em fazer tarefa que não é capaz de fazer. Então, esse é um problema de tentar fazer coisas que são fisicamente impossíveis para ele, e outro é que ele não foi chamado para fazer e compensa a não fazer. Isso causa um desgaste tremendo. Agora, eu quero dar a vocês, rapidamente, 7 chaves para prevenir o esgotamento pastoral, para evitar o burnout. 7 chaves. Primeira, lembre-se da sua chamada.
Quem te chamou foi Deus. O ministério pode ser difícil e duro. Isso pode ser frustrante, confuso, isso é certo. Mas, se nos lembramos de quem nos chamou e quem nos sustenta, aquele que resgatou a Pedro, que levantou a Pedro. E interessante da passagem também é que quando Jesus compartilha a Pedro, poxa, por que você duvidou, homem de pouca fé? Pelo menos o cara foi o mais valente, com a fé pequena, caminhou sobre a água. Mas ele foi levantado por Jesus e Jesus falou, olha, tem uma fé mais madura, Pedro, mais firme. E o texto diz que o cara levantou Pedro, não foi carregado por Jesus para levar para o barco. Jesus levantou ele e os dois foram andando para entrar no barco. Quer dizer, os dois entraram. O Pedrão caminhou de novo até chegar a entrar no barco. E quando Jesus põe o pé na barca, ele entra no barco e o vento se tranquiliza. Olha, irmão, tem tempestade muito mais forte dentro do nosso coração que lá fora. Né? Tem tempestade aqui dentro que só Deus sabe. Então, lembre-se da sua chamada. Nós podemos seguir em frente quando nós entendemos que estamos ministrando no poder de Deus, porque Ele nos chamou. Segunda chave, né? Ore pelos seus críticos. Ore pelos seus críticos. Crítica causa muito burnout. E uma das causas dos burnout, que Rainer comenta, mais compartilhada por líderes, é que se enfrentam com líderes e isso se desgasta o cara. Então, o cara tem que aprender a orar pelos seus críticos, todos os dias. Isso alivia o coração dele. Isso dá uma nova perspectiva. Alguns pastores, segundo Rainer, disse que notaram mudança significativa naquelas pessoas que perseguem ele, que enchem a paciência dele na igreja, quando começa a interceder por essas pessoas. Terceira chave, espere um dia antes de responder às críticas. Porque o cara é criticado, imediatamente se estoura, fala, olha, fica quieto, silencia, cale-se e espera refrescar um pouco a mente antes de prender fogo e incêndio numa discussão. Então, muitas vezes, nós falamos e, olha, é melhor tranquilizar um pouquinho e esperar a água baixar. Quarta chave, seja intencional quanto ao tempo de descanso, né? Considere um dia de descanso, um momento de descanso. A gente não somos máquina. Os pastores precisam descansar, suas famílias precisam descansar. Toda semana, não pule férias. Faça um momento de descanso, um dia, pelo menos. Não perca a sua família tentando salvar a igreja. Não perca a sua família tentando salvar a igreja. Quinto, encontre um amigo para compartilhar o seu fardo. Esse momento aqui nessa reunião é bom. Né? É ótimo. Encontre um grupo de amigos. Os pastores precisam de alguém em quem confiar, que possa descarregar seus fardos. Busca mentores e amigos. Sexto, não negligencie sua vida de oração e seu enfoque em Deus que te chamou. Os pastores disseram a Rainer que, à medida em que a tensão vai aumentando, a oração tem diminuído e o esgotamento aumenta mais ainda. A oração antes era primeiro, e agora muitos pastores só fazem oração para fazer o estudo da palavra ou a pregação. E isso distancia o coração dele da comunhão com o seu Senhor. Lembremos que nós temos que estar conectado com a fonte da nossa fortaleza, que é Deus. E, por último, não negligencie seu tempo com a palavra. Né? Nós não podemos abrir a Bíblia só para preparar a pregação. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Os valentes se afundam, mas Jesus toma a gente pela mão e nos levanta e faz a gente caminhar aonde a gente afundou. E podemos seguir adiante com o nosso coração firme no chamado. E quero terminar usando essa frase de John Maxwell. Né? Eu quero terminar usando essa frase de John Maxwell. Quando esteja disposto em aceitar a realidade dos seus problemas e erros e as suas limitações, estarás melhor preparado para transformar os seus fracassos em vitória. Então, a pessoa tem que aceitar os seus problemas, as suas limitações e os seus erros. E, quando buscar ajuda, pode transformar o seu fracasso em vitória. Quero deixar com vocês 2 livros, né? Muito bom. Pastor at Greater Risk, de H.B. London Jr., né? E um livro em português,
de John Maxwell, né? O lado positivo do fracasso, né? O lado positivo do fracasso. Então, leia esse livro e vai ser de grande bênção. E eu estou aqui, né, para poder, talvez, responder algumas perguntas. E foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom, pastor Simonal. Tem, sim, algumas perguntas aqui. Eu creio que você já até respondeu a pergunta da Luciana aqui, né, sobre a solução aí, as dicas que você deu, os 7 passos, né, a cura, e também como prevenir e tal. Tem uma pergunta aqui do pastor Omar, eu acho que ele se refere àquela pesquisa que você citou do Fuller lá, com os pastores, os 1.500, se foi de alguma denominação específica ou de várias denominações esse resultado? Foram 1.050 pastores que foram entrevistados, e o Fuller Institute ele fez pesquisa de vários pastores reformados, protestantes, evangélicos, foram de diferentes denominações que o Fuller Institute tem contato. Então, fez entrevista com eles. Uhum. Outra coisa também importante, né, pastor Simonal, é que a pessoa que já está no processo do burnout, né, também procurar ajuda médica, né? Em alguns casos vai precisar de tratamento, né? Porque vai afetar as funções cerebrais e a pessoa não vai ter condições, às vezes, de produzir, né? Quer dizer, literalmente o apagão, né? Eu quero compartilhar aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a nossa denominação tem organizações que cuidam da saúde pastoral, tanto física, emocional e espiritualmente. Então, nós temos organizações que, quando o pastor se sente, né, a gente tem conselho de pastor e tudo, percebemos que o cara está meio queimado ou emocionalmente está afetado, nós temos grupos de psicólogos, nós temos instituições que ele pode ir para lá 3 dias ou 2 dias para ser evaluado, descansar um pouco, e aí ele entra numa triagem, né, de investigação, fazem perguntas, fazem um check-up nele, começa a mostrar que ele está sendo amado. E ele entra no estado clínico, né, de profissionais que atuam na área médica, né, e clínica. Muitas vezes é simplesmente uma orientação psicológica, mas muitas vezes é uma questão neurológica, né, através de desbalances químicos, através de situações orgânicas que tem no corpo. Então, já tem que buscar um psiquiatra. Tem pessoas que, quando vê um psiquiatra, pensam que o cara está maluco, né, doido, né? Não tem nada a ver com isso, porque há desbalance químico no nosso corpo, que a gente tem que reconhecer que somos humanos. E quando a gente vai no médico, no psiquiatra, e faz esses estudos e procura e vê que existe esse desbalance químico, a gente toma medicamentos para poder controlar essa deficiência de químicos no nosso cérebro. E tudo isso é importante para a saúde pastoral. O pastor tem que fazer check-up pelo menos uma vez ao ano, cuidar da sua saúde, não se relaxar, porque uma saúde afetada afeta as emoções profundamente e pode pôr ao risco para o burnout. O pastor Simonal, e tem aqueles membros que, quando o pastor anuncia, né, que ele tem algum tipo de hobby, que ele gosta de pescar, ou de se exercitar, ou de viajar, ou seja lá o que for, às vezes acaba vendo isso até com alguns, né, até com maus olhos, né? Nossa, nosso pastor tem direito a férias, né? Ele ele viaja, né? Eu vou te dizer com uma experiência minha, pessoal, né? Eu evito de pôr, eu não ponho coisas em redes sociais, eu não ponho. Justamente para evitar o burnout, para não me queimar. Porque ainda aqui nos Estados Unidos, o pessoal viaja direto, né? Uma vez eu fui fazer uma viagem lá de conhecer 8 países na Europa com a minha família. Poxa, isso foi um comentário terrível, né? Então, poxa, o pastor está torrando dinheiro lá e tal, não sei o quê, e eu lá feliz com a minha família, tirando minhas 30 dias de férias, e alguns aqui
Isso foi anos atrás, né? Depois parou. Então, por isso, conversando com a minha esposa e com líderes, amigos, porque eu tenho amigos, né? Então, tem alguns líderes aqui. Olha, o pastor tem muito pouco amigo e tem que ter muito cuidado em selecionar amigos. Tem que ter muito cuidado em saber quem vai se aproximar no teu círculo. Eu tirei essas coisas da internet. Outra coisa que eu comecei a determinar: só convido pessoas para minha casa quem é de muita confiança, né? E quem demonstrou para mim, que é digno da minha confiança pela integridade que tem. Aí eu posso sentar na minha mesa, posso sentar na minha casa, posso rir com eles, posso sair com eles. Antes eu botar todo mundo na minha casa, né? Hoje, meu irmão, não deixa entrar, não, né? Não vou, não. Tem gente que chega e fala que assim: pastor, eu gostaria de ir na sua casa para conversar, que eu estou tendo um problema e tudo. Não, vamos lá na igreja. Não, mas eu gostaria de sentar na sua casa para conversar com a sua esposa, contigo. Olha, eu dou meia volta no meio mundo, eu encontro até num café para tomar café lá fora, com essa pandemia, até num parque eu encontro, né? Mas na minha casa, não. Então, porque eu quero evitar a exposição, eu quero proteger o coração dessa pessoa e a minha família, né? Eu quero proteger. Vai ficar olhando a minha casa, os móveis, os quartos, vai conhecer tudo, daqui a pouco vai começar a entrar em uma tensão innecessária. Então, o pastor tem que evitar essas coisas, né? Tome muito cuidado com o círculo de pessoas que você se envolve. O pastor tem um bom coração. A pastora tem sempre bom coração. E a gente pensa que todo mundo é igual, que todo mundo é inocente, que todo mundo vai apoiar a gente, e a gente pode ter uma tremenda surpresa, como eu já tive, né? Teve um pastor amigo meu aqui que estava tão feliz que comprou uma casa. A casa do cara é bonita, e realmente, graças a Deus, glória a Deus, né? Ele comprou um casão, meu irmão, e num bairro bom, um bairro caro. Aí ele comprou e foi chamar os líderes para fazer um churrascão, um assado, né? E botou lá, e foi o pessoal, gente lá feliz da vida, glória a Deus, pastor, que maravilha. E ainda ele comprou um Mercedes, né? E tal, e mostrou, glória a Deus, maravilha, pastor. 30% da igreja dele saiu. 30% depois desse encontro saiu. Dois líderes divididos da igreja. Falou que o pastor é um explorador, um abusador, que o povo lá sofrendo, imigrante, correndo atrás, e agora o pastor com um casarão daquele, não tem vergonha. Quer dizer, o pastor, esse entrou em burnout. Esse meu amigo meu aqui, ele ficou estressadíssimo, né? Ele teve que procurar até um psicólogo. Porque não foi fácil, não. E sem dizer também, né, Simonal, que o pastor com esse fetiche de muitas vezes querer passar para a igreja a imagem do super-herói e não admitir, porque os pastores, uma boa parcela deles, não, quando estão doentes emocionalmente, escondem da igreja, não passam para a igreja, até com medo de sofrer algum tipo de depreciação por parte da igreja, né? Pô, o que os irmãos vão pensar de mim, né? Por exemplo, o pastor que está em depressão, às vezes esconde da igreja, porque parece-me que a depressão deprecia ele, né? E é uma enfermidade, uma doença como é o diabetes, como é a pressão alta. Só que há mais tolerância, né? Ele dizer para a igreja: olha, eu estou com diabetes, né? Do que olha, eu estou com depressão, né? Preciso de tratamento. Mas as dicas que você deu, acho que são importantes, pastor, aprender a respeitar, ter o seu período também de lazer, né? Agora, tem uma pergunta do pastor Leandro aqui, que eu gostaria de reportar a você. Ele diz assim: que dica você daria quando estivermos diante de um pastor que abandonou a obra, como alguns exemplos que você citou? Essa é uma pergunta, e ele já emenda outra pergunta: o que a igreja precisa aprender sobre o pastor, ou seja, quais atitudes que a igreja deveria ter que pode levar o pastor a sofrer com um burnout, né? Se você puder... Bom, a primeira pergunta da minha atitude de um pastor que abandona, por exemplo, esse amigo meu aqui perto, que eu contei um exemplo, né?
eu continuo amigo dele, nós continuamos orando por ele. Eu levo o meu cachorrinho para o pet store dele. É oportunidade que são 40 minutos daqui, é longe, mas eu, de vez em quando, levo intencionalmente lá. A gente fica batendo papo, oramos juntos, porque ele é humano, como qualquer um de nós, né? E eu continuo com o mesmo vínculo de amizade. Eu não vou mudar a minha amizade, o meu apoio e a minha apreciação por essa pessoa por causa de que ele desistiu e jogou a toalha, né? Então, ele é humano, ele vai sentir o meu apoio, a minha amizade sempre. E, de vez em quando, eu vou animar ele para ele voltar, né? E animar ele para ele poder tentar. Mas se ele já disse, eu já cumpri, eu não quero, eu não vou insistir, né? Essa é a minha posição pessoal, né? Eu não vou mudar com ele. A segunda, perdão, pastor, a segunda é que eu estou ficando velho já. Segunda, Eu estou velho, estou ficando velho, já estou velho. O que a igreja precisa aprender sobre o pastor, ou seja, quais atitudes uma igreja não deveria ter que pode levar o pastor a sofrer com o burnout? Olha, se a gente fala, se a gente idealiza a igreja, em primeiro lugar, pastor, não idealiza a igreja, porque a igreja ela nunca vai responder à expectativa que você está esperando, né? Isso daí seria a gente abrir um Disney World e pensar que isso daí vai funcionar. Então, primeira coisa, o pastor seja realista e não idealize igreja. Eu estou dizendo no macro, né? Membresia, igreja. Porque se você idealiza uma igreja, você vai se decepcionar, você vai se queimar. Segundo, ore a Deus para Deus te mostrar um grupo pequeno de pessoas que pode você confiar e te apoiar, né? Essa pandemia, o que eu sempre estou dando conferência aqui e compartilha, me ajudou e ajudou a muitas igrejas a entender a qualidade de membros que a gente tem e em quem a gente pode confiar. Uma sugestão: se aproxime daqueles que, quando você voltou na igreja, eles estavam aí do teu lado. Se aproxime daqueles, até aquele irmãozinho, prepare eles, aqueles que assistiram os vídeos e estiveram aí sempre do seu lado. Ainda aqueles líderes agora que estão voltando, saindo da pandemia, pastorzão, desculpa, agora sim eu estou voltando, estamos juntos e tudo. Abre o olho com esse cara, abre o olho com essa mulher, né? Porque na hora da pandemia braba, ele não estava. Agora, tenta fortalecer o teu círculo de pessoas com pessoas que te ajudou nesse período da pandemia, que estava do teu lado. Se você fortalecer esse grupo, esse pequeno grupo, é uma maneira desse grupo ser o agente da membresia da igreja, os agentes que vai ser a sua defesa, o seu muro. Eles são parte da membresia, eles são parte da igreja. Eles vão ser o seu muro, que quando o pessoal começar com a fofocada, que o pastor como é que pode estar doente, ele está assim, esse muro vai dizer, peraí, irmã, meu irmão, pera um minuto, fala do pastor não, meu irmão, estamos juntos aqui, o pastor precisa de descanso. E eles vão, a parte de ser seu muro, eles vão ser a fonte de retroalimentação que ele vai transmitir para você da igreja, para que você conheça como a situação da igreja está. Então, eles vão informar para você. E você vai poder confiar que eles vão transmitir o que você sente no seu coração para a igreja. Eles vão ser uma ponte de Deus para te ajudar, como os valentes de Davi, né? Como os valentes de Davi, que vão estar do lado dele. Aconteça o que aconteça, vão estar do lado dele, vão te apoiar. Se você, irmão, não confie em pessoas que te deixou sozinho e na mão nessa pandemia. Entendeu? Fortaleça um grupo de pessoa comum na igreja que possam ser agente de consulta e transformação. Eles vão ser seu muro. Vão dizer, o pastor tem direito de tirar férias. Isso que eu faço aqui. Olha, eu tiro férias há 30 dias. Mas você não pensa que eu tenho crítica? Que quando eu viajo agora eu vou para a República Dominicana, ter 5 dias de descanso. Vou descansar 5 dias, porque eu trabalho, irmão, mas vou descansar 5 dias. De vez em quando um vem e comenta coisa, mas eu tenho esse muro. Eu tenho esses irmãos, chega, espera um minuto, irmão, o que você está falando? Você tira férias, você ganha, você isso, aí para, né?
Então, é isso que eu sugiro a vocês. Não sei se foi a resposta suficiente, né? Eu ainda assim acrescentaria, muito boa a sua resposta, né? Eu diria também ao pastor Leandro, que fez a pergunta, muito boa pergunta, de não cair também nessa conversa da membresia, muitas vezes, que olha para o pastor em busca de desempenho, de performance, tem até aquela coisa, né? A igreja não cresce, aí eles querem culpar o pastor pelo não crescimento da igreja, como se o pastor fosse o único responsável pelo crescimento da igreja, né? A igreja cresce como um todo o corpo é responsável, né? É que nem um time, né? Quando ganha, todo mundo ganha, aí quando perde, não pode culpar uma única pessoa. Tem esse caso agora nas Olimpíadas, dessa atleta americana, que também deu um apagão nela lá e Parou. ela não competiu, né? Tanta pressão em cima dela por performance, por medalha, por desempenho, por recorde. Então, os pastores adoecem no ministério porque são alvo de comparações, né? Porque eles nunca comparam você com alguém pior, é sempre com alguém melhor, com uma igreja melhor, com um ministério melhor, com uma relevância maior. Então, o pastor fica sendo sempre, por mais que você tenha uma igreja bem-sucedida, um ministério íntegro, você é um homem de caráter, de oração, mas aí a sua igreja tem 1.000 membros, você fala, puxa, né, uma igreja abençoada, mas vão te comparar com alguém de 2.000 membros. É sempre comparando com alguém acima, e o pastor, às vezes, entra nessa loucura da performance e do desempenho, né? E não consegue, e adoece mesmo, né? Entendi, mas eu queria só acrescentar uma coisa que me lembrei, né? Que eu falei sobre as 7 situações que causam estresse, né? E essa é a sexta, né? Que o pastor, muitas vezes, ele tem suas limitantes, não é adequado para as suas tarefas e querem fazer coisas, demonstrar que sabe e tudo isso. Agora, essa questão de comparável, né? Eu me libertei disso, porque eu tinha a questão de crescer igreja e desenvolver ministério grande e tal, e hoje não. Hoje eu quero cumprir o meu chamado de Deus, né? Eu quero fazer o meu melhor para Deus, e eu quero ver vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Eu saí dessa ilusão de número grande. Uma igreja aqui, por exemplo, de um pastor amigo meu, né, chegou a 2.000 membros aqui em Nova Jersey, de brasileiros. Foi a maior igreja da região leste dos Estados Unidos. Sabe quanto agora de membros tem? 135, né? 135. Então, é uma ilusão desgastar tanto por número de pessoas. Uma vez eu fui num país que se chama Luxemburgo, perto da Bélgica. É um dos países mais ricos e estáveis da Europa. Um país pequenininho com o tamanho de um ovo. Então, irmãos, a estabilidade de uma igreja e a aprovação de um ministério não é por número de pessoas, porque senão a Índia seria o país mais desenvolvido do mundo, né? E mais rico. Não é pelo número, é pela qualidade de pessoas que está do seu lado e pelo cumprimento que você está dando do seu ministério. Não tenha vergonha quando você tem 40 membros e o outro chega lá com 1.000. Questão dele com Deus. O importante é ser fiel no chamado e saber que aquelas pessoas estão sendo tratadas por Deus. Amém. É isso aí, eu também creio assim. São vários fatores, né? Não é... Mas foi muito bom. Eu não sei se os pastores estão presentes aqui, querem fazer mais alguma observação ou interação com o Simonal. Tem aí o pastor Omar, o pastor Maurício, o Marcos Teodoro, enfim, Leandro, todos, Jazebe. Se vocês tiverem alguma pergunta ao Simonal... Povão bonito em São Paulo, esse povão bonito em São Paulo, tudo palmeiras, tudo corintiano. Não, aqui eu já vi o Jazebe aí, ó a camisa dele, ó a camisa bonita, ó, olha lá. Ó. Cadê? Esse não entra em burnout nunca. Ó. Um cara que veste uma camisa dessa não pode, não apaga nunca. Quem apaga é o São Paulino aí, o Maurício aí, ó. O time dele vai quase cair para a segunda divisão. Daqui a pouco ele está apagando. Mas
Enfim, foi muito bom aí, pastor, a sua fala, né? Falar para nós esses dados aí são preocupantes, né? E que Deus dê misericórdia a nós, né? Para enfrentar o ministério sem adoecer, né? Sem adoecer, né? E eu sei que essa é uma realidade. O pastor Elias Dantas, ele disse que ele tem um ministério voltado para pastores de megas igrejas, né? Então, pastores de 10, 15 mil membros para cima. E ele disse para mim que ele começou esse ministério com esses pastores, de mentorear esses pastores, porque ele descobriu que são os pastores mais solitários que existem, os pastores de megas igrejas, que as pessoas às vezes olham para o pastor e olham lá, nossa, o cara tem tantos membros, aquela coisa, imagina que ele está cercado e rodeado, né, por muitos amigos, e muitas vezes o pastor sofre numa solidão terrível, e hoje ele cuida desses pastores, né? Então você realmente tem razão no que você fala, né? Bem, vamos encerrar então, né? Semana que vem, daqui 15 dias, Simonal, nós vamos falar com o pastor Edmilson sobre espiritualidade pastoral, né? E nós vamos transmitir no YouTube. Eu ia fazer isso já aqui, agora a gente conseguiu na plataforma do YouTube, e então não vai precisar mais mandar link de inscrição, nada. Então, só vou mandar lá a arte, os irmãos vão entrar no canal da CBN, e nós estamos agora, vamos tentar levantar a plataforma do YouTube, que aí fica mais fácil também para divulgar mais, né? Então, daqui 15 dias nós vamos entrevistá-lo com essa, que é a tese do mestrado dele, sobre espiritualidade pastoral, né? Que, inclusive, estudou aí com você, né? No Palmer Seminário, nesse seminário que você também fez o curso. Ok, muito obrigado. Que Deus abençoe os pastores, né? E a gente se vê. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu, pastor Simonal, pela sua disponibilidade aí, tá bom? Se vocês quiserem, pode pôr aí no... Pode... Obrigado, pastor Dimas, pelo que trazer isso e dar essa oportunidade a nós, pastores, de ouvir uma observação, uma palestra como essa. Estou bastante impactado. Deus abençoe o pastor Simonal e todo o pessoal que está aí na live da CBN. Legal. Bacana. É isso aí. Deus abençoe, então. Vou finalizar aqui a reunião. Um abraço. Outro.